Essa casa existiu, pessoas moraram nela, riram em seus corredores e sonharam em seus quartos. Mas hoje, oficialmente, ela nunca esteve ali. Se você perguntar a qualquer autoridade, eles vão negar. Se procurar nos registros, não encontrará nada. É como se a memória dela tivesse sido apagada do mundo. Mas algumas pessoas sabem a verdade. Elas lembram. Imagine uma estrada de terra no interior do Brasil, daquelas que pouca gente usa, cercada por árvores altas e densas, que parecem guardar segredos antigos. No meio dessa paisagem esquecida pelo tempo, existia uma casa, uma construção antiga, isolada, com uma história que se perdia nas décadas. Ela estava nos mapas antigos, aqueles amarelados pelo tempo, mostravam claramente sua localização. Documentos da prefeitura, registros de impostos, certidões de propriedade, tudo confirmava sua existência. Moradores mais velhos da região contavam histórias sobre as famílias que viveram ali. Era um fato, uma realidade de tijolo e madeira. Durante anos, ninguém questionou. A casa era parte da paisagem, um ponto de referência silencioso, até o dia em que ela simplesmente sumiu. Não fisicamente, não. A casa continuava lá, de pé, resistindo ao tempo. Ela desapareceu dos registros. Foi um processo sutil, quase imperceptível. Primeiro, os aplicativos de mapa, onde antes havia um pequeno ícone de uma casa. Agora só havia um borrão verde de mata. Depois, as plantas da prefeitura. Projetos novos e antigos foram atualizados, e o lote onde a casa estava aparecia como um terreno vazio, intocado. Documentos que provavam sua existência começaram a desaparecer misteriosamente dos arquivos públicos. Páginas arrancadas, pastas perdidas. Era como se uma mão invisível estivesse reescrevendo a história, apagando cada traço daquela construção. A estranheza tomou conta da pequena comunidade local. Como algo tão concreto podia ser negado pela burocracia, pela tecnologia? A casa estava lá. Qualquer um podia dirigir pela estrada de terra e vê-la. A curiosidade se misturou com o medo crescente. O que estava acontecendo? Por que estavam tentando apagar a existência daquele lugar? Um pequeno grupo, movido por uma mistura de coragem e talvez insensatez, decidiu investigar. Eles não iriam durante o dia. A escuridão, eles pensavam, revela segredos que a luz do sol esconde. Numa noite sem lua, eles pegaram o carro e seguiram pela estrada de terra. Mas algo estava diferente. A estrada, que eles conheciam tão bem, parecia mais longa. As curvas eram as mesmas, mas a distância entre elas parecia ter se esticado. O silêncio era profundo, anormal. Nem o som dos grilos, que sempre cantavam naquela região, podia ser ouvido. O mundo fora do carro parecia um vácuo. Era como se o próprio caminho não quisesse ser encontrado. Como se estivesse tentando se proteger, ou proteger os outros do que havia no final dele. Depois do que pareceu uma eternidade, eles viram a silhueta da casa contra o céu escuro. Estava lá, exatamente como se lembravam, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Uma aura de abandono e solidão a envolvia de uma forma que nunca tinham sentido antes. Eles estacionaram e desceram. O ar estava pesado, frio.
A primeira coisa que notaram foi a falha da tecnologia. As lanternas dos celulares piscavam e apagavam. Nenhuma delas funcionava direito. Os aparelhos em si perderam o sinal. Sem rede, sem GPS, nada. Os relógios de pulso, até mesmo os digitais, pararam. Os ponteiros congelados, os números imóveis. O tempo ali parecia ter parado de correr. A porta da frente estava entreaberta, um convite sombrio. Eles entraram, pisando com cuidado no chão, coberto por uma camada grossa de poeira. A luz fraca das lanternas, que teimavam em funcionar, revelava um cenário de desolação. Móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, pareciam fantasmas esperando em uma sala de estar silenciosa. Havia um piano de cauda num canto, suas teclas amareladas e empoeiradas. Em uma das paredes, uma série de fotografias de família. Mas o mais perturbador era que, em todas elas, os rostos das pessoas estavam borrados, como se tivessem sido arranhados ou queimados, tornando impossível identificar quem eram. Eram apenas silhuetas sem identidade. Enquanto exploravam os cômodos, a sensação de irrealidade aumentava. As paredes estavam cobertas de riscos, frases escritas com algo afiado. As palavras eram ilegíveis. Uma caligrafia desesperada que formava padrões estranhos, quase como símbolos. Em um dos quartos, no andar de cima, um berço de madeira estava virado no centro do cômodo. Dentro dele, nada, apenas mais poeira. Mas o que realmente os aterrorizou foi o silêncio. Não era um silêncio comum, era absoluto. Nenhum som de insetos, nenhum rangido da madeira velha, nenhum vento assobiando pelas frestas. Era como estar dentro de uma bolha à prova de som, um lugar completamente isolado do resto do universo, um vácuo existencial. Era como se aquele lugar não pertencesse à nossa dimensão, como se estivesse fora do tempo e do espaço. Um erro na realidade. Eles não aguentaram ficar muito tempo. O medo se tornou insuportável, uma pressão física no peito. Eles correram para fora da casa, entraram no carro e dirigiram o mais rápido que podiam, sem olhar para trás. A viagem de volta pareceu estranhamente curta. Assim que chegaram à estrada principal, tudo voltou ao normal. Os celulares voltaram a ter sinal. Os relógios voltaram a funcionar. O som dos grilos preencheu a noite. Era como se tivessem escapado de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Nos dias seguintes, eles tentaram voltar, movidos por uma necessidade de provar a si mesmos que não tinham imaginado tudo. Eles pegaram o carro e procuraram pela estrada de terra, mas não a encontraram. Onde deveria haver uma entrada, agora só havia uma cerca contínua e mata fechada. Eles tentaram outros acessos, percorreram quilômetros, mas a estrada simplesmente não estava mais lá. O caminho que levava à casa desapareceu, assim como a própria casa desapareceu dos registros. Hoje, se você passar por aquela região, não encontrará nada fora do comum. Apenas uma estrada asfaltada, propriedades rurais e a vida seguindo seu curso normal. Oficialmente e para todos os efeitos, aquela casa nunca existiu. As memórias daqueles que a viram são as únicas provas
que restam, memórias de um lugar que foi apagado da realidade. Um lugar que existe apenas no silêncio entre o tempo e o espaço. E a pergunta que fica, sussurrada na escuridão, é: o que mais está sendo apagado bem debaixo dos nossos narizes? O que mais existe que, oficialmente, nunca esteve ali? Obrigado por assistir. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima.